Sexta Sexta. Estamos aqui para mais uma entrevista do canal e dessa vez Fernanda Lima, técnica, enfim, do Álvares Cabral, já teve no Saldanha, NBA School, faz de tudo aqui no estado do Espírito Santo pelo basquete. Eu tenho a honra de treinar com ela, de jogar com ela desde cedo, então a gente vai bater um papo legal para conhecer essa história do basquete. Então, bem-vinda ao nosso canal, Fernanda. Obrigada! Te perguntando sua história com basquete, cara, assim, eu sei que você jogou antes de ser técnica, conta um pouco dessa sua introdução no esporte. Eu comecei aos 11 anos, né, na escolinha no NEP com o professor Donizete. Foi dali que eu conheci a bola laranja e depois eu fui para Minas, depois eu voltei de Minas para cá e joguei com o Aldo, lá no Darwin, mas parei de competir muito cedo porque desde sempre eu sempre quis ser professora, desde muito nova eu quis ser professora. E foi daí que eu entrei na faculdade de Educação Física aos 18 anos e comecei a trabalhar como auxiliar técnica. Foi quando eu conheci a Ana Clara, bem pequenininha, e dali começou minha carreira como auxiliar técnica e depois foi progredindo para técnica, né, depois de formada. E hoje voltei a jogar, jogo o campeonato estadual e tal, mas o meu foco mesmo é ser treinadora. Você comenta aí que desde muito cedo você sabia que era treinador, então o basquete virou uma profissão na sua cabeça muito antes, assim. Então, conta um pouco desse processo de, tipo, eu vou fazer universidade porque eu quero viver o basquete na beira da quadra. Sim, desde a adolescência, eu sempre tive eu sempre gostei muito de criança, eu sempre gostei muito de ensinar, de trocar experiências, de aprender. Então, aos 16 anos, 15, 16 anos, eu morava no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Pará de Minas. E dali a gente participava de uma associação de basquete e que queria fazer uma escolinha. Então eu comecei ajudando, fazendo um projeto com as crianças, eu buscava as crianças de casa em casa, levava para quadro, ajudava o professor, na época era Dorinha, e ajudava o professor Dorinha ali, dando aula para as crianças. Depois eu levava todos eles para casa. Então eu sempre gostei muito de ensinar. Ali foi uma grande paixão, eu tive certeza que eu seria treinadora e nunca pensei em outra coisa além disso. Você fala assim do nosso primeiro contato, você tinha o quê? 19 anos? Tinha, 18, 19 anos. Como era ali estar numa posição de responsabilidade, porque você tinha como assistente técnica, e dando com meninos, você ainda também crescendo enquanto ser humano, exato, se desenvolvendo muito jovem ainda. Eu vi ali como uma troca de... Não, até hoje, na verdade, eu vejo como uma troca de aprendizado, troca de conhecimento. Mas acredito que naquela época, sendo tão nova, eu ainda estava mais nessa posição. Então, para mim, foi uma passagem primordial na minha vida, ter trabalhado tão jovem com as meninas, o desenvolvimento, a gente lidou com um grupo de rendimento, então foi um aprendizado muito grande, dentro e fora de quadra, e foi uma experiência bem incrível. E qual foi a sua experiência assumindo uma equipe mesmo, a primeira vez que você foi na beira da quadra, você por você? Bate um friozinho na barriga, né? Porque quando você é auxiliar, a responsabilidade não é toda sua. Mas quando você assume realmente uma equipe, bate aquele friozinho na barriga, você fica, será que eu vou dar conta mesmo, né? Aquela insegurança, mas é só no primeiro momento. E eu sempre fui muito segura do meu trabalho e sempre fui muito determinada, sempre estudei muito para fazer aquilo. Então era só no início mesmo que batia aquele friozinho na barriga e depois eu conseguia lidar da melhor forma possível. Graças a Deus as experiências foram muito boas. São boas até hoje. Deixa eu te falar, você lembra o ano que foi a primeira vez que você assumiu uma equipe, assim, falou que era Fernanda, técnica de tal time? A primeira vez foi, olha, em 2014, 2013, por aí, acho que foi 2014 ou 2013. Os gorilas, na época, não precisava ter o treinador com CREF, né? Então eles pegavam os estudantes de educação física que eram os treinadores. Depois de algum tempo isso mudou, né? Hoje todo mundo tem que ter CREF e tudo mais para ser treinadores. Inclusive eu estou lá já há 10 anos, né? Então foi em 2013 a primeira vez que eu assumi uma equipe. Então foi os gorilas, né? E depois a equipe de base, a primeira equipe que eu assumi foi em 2015, o Sub-17 do Darwin, né? E a primeira seleção foi
em Curitiba, que foi a sua. Foi a primeira seleção que eu assumi como técnica principal mesmo. E uma curiosidade dessa seleção, a gente estava até comentando aqui em off, é que a gente enfrentou a Camila. Sim. Camila que foi top 3, né, do draft da WNBA. E foi uma experiência, aquele campeonato foi legal demais. Foi bem legal. A Camila já era uma jogadora extraordinária naquela época. E a gente enfrentou o time dela na semifinal. E foi um desafio. Aí a gente olhou assim, meu Deus, uma menina deste tamanho, como é que a gente vai marcar? E deu o que deu, né, galera? Ela ganhou. Ela tá no lugar dela, né? E aí a gente disputou o terceiro lugar, a gente perdeu pra ela na semi. E a gente ganhou o terceiro lugar do time do Ceará. E a Camila seguiu, né? Foi campeã do torneio com todo aquele talento e que ela continua perpetuando aí. É isso. Agora falando do que você vive hoje, Fê, assim, como é que tá a sua rotina de trabalho? Eu sei que você faz um trabalho no Álvares Cabral, mas também faz personal, assim, explica um pouco da sua rotina com basquete hoje em dia. Então, eu atendo de personal basquetebol trainer de manhã, à tarde também. Aí, mais ou menos entre 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, é o momento que eu faço meu planejamento, que eu vou me organizar em todas as questões dos meus treinos, e faço todo o meu planejamento. E depois eu volto, né, da treino de personal, acabo por volta de 4, 5 horas, depende do dia, né? Depois eu já começo os treinos coletivos. Então, segunda, quarta e sexta eu vou pro Álvares e terça e quinta eu vou pra NBA Basketball School, que é no Darwin, né? Depois dessa rotina, que os treinos coletivos de base acabam 8h30 da noite, eu inicio a parte de atlética, né? Então eu pego a atlética da medicina da UVV, que são os gorilas, 8h30 até 10h30 da noite. E essa a minha rotina. No final de semana eu tenho jogos e quando precisa eu dou treino extra no domingo, dependendo da competição que a gente tá. E um detalhe é que de vez em quando você ainda também dá bola na quadra, tá lá vestindo a camisa do Álvares. Como é que é competir? Nossa senhora, muita dor. Gente, não tenho mais 20 anos. Então, a gente tem que se preparar, né? Voltei a fazer um funcional, me preparo, porque você dá conta de ficar, porque eu dou treino em pé. Então, me movimento e tudo mais. Eu chego no final de semana, ainda tem jogo. Sexta-feira à noite eu treino, né? É o momento que eu consigo botar a bola pro alto. Mas é uma sensação muito boa, porque as meninas do meu time foram as meninas que foram minhas alunas, então eu fico babando em jogar com elas, é um prazer enorme, eu fico muito feliz de estar com elas em quadra, é um sentimento muito bom. Embora seja um momento de lazer com o meu trabalho, mas eu me sinto muito bem, é um prazer enorme estar em quadra com as meninas do meu time, que são meu tudo. Deixa eu te perguntar a respeito de treinar equipe de base feminina, masculina, como é que você tem uma virada de chave para treinar um adulto, para treinar a base, como é que você estipula isso no seu dia a dia, porque você pega um pouco de tudo, né? Sim, é algo que eu tenho que trabalhar todos os dias. Então, eu começo com um treino de rendimento com adulto de personal e depois de 15 minutos eu tô com crianças de 7 anos, que é a coisa mais linda, tia, aí te dá beijo, abraço, brinca da cambalhota, aí 15 minutos depois você tá com uma equipe de rendimento de 15 anos que precisa de mais energia e uma outra postura, e depois você pega adulto e aí você tem que agir de forma diferente. Então essa virada de chave ela acontece durante o meu dia inteiro, inclusive no treino de base das meninas do Álvares, metade da quadra muitas vezes é o sub-13 e a outra metade é o 15 e 17, porque a gente, né, não tem quadra ainda disponível para todas as categorias. Então eu estou aqui com o sub-13, é o tipo de intervenção que eu faço, e aí eu viro, já estou com o sub-15 e sub-17, às vezes é o mesmo objetivo, mas eu tenho que falar de uma forma diferente para atingir o que eu quero ali, para fazer com que elas entendam, né? Então você muda o jeito de falar, as palavras que você utiliza, e tem que virar mesmo a chavinha constantemente. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma é a respeito a gente estava na Liga Capixaba e você estava à frente do Saldanha. Como é que foi essa transição para o Álvares? Se isso foi comportado? Porque a gente sabe que é uma rivalidade aqui dentro do estado, mas você sempre se mostrou muito competente para estar à frente de qualquer equipe que você fosse assumir. Como é que foi essa transição para você? Eu acredito que a vida é feita de ciclos, né? Então eu fui muito grata, eu sou muito grata à minha passagem pelo Saldanha. Ali eu cresci, eu me desenvolvi, eu aprendi junto com a equipe. A gente teve ótimos resultados
graças ao nosso trabalho coletivo. Eu não falo que eu fiz, nós fizemos, porque todo mundo comprou a minha ideia, eu comprei a ideia deles e a gente trabalhava junto, né? E a gente entendeu que era o fim do ciclo ali, que não tinha como, na verdade, dar sequência naquele trabalho dentro daquele cenário. Porém, veio o convite do Álvares com o basquete feminino. E aí mexeu muito com o meu coração, porque o basquete feminino aqui no estado é um ponto de carência. Então, eu sentia que eu precisava, eu como uma treinadora, né, eu precisava vestir essa camisa e ajudar o basquete feminino a propagar, né, a dar oportunidade para meninas disputarem campeonatos e não ficar apenas no masculino. Então, a virada de chave, eu acho que ela foi muito madura, porque a gente entendeu que era um ciclo que estava se fechando e se fechou com chave de ouro. Não foi algo conturbado, muito pelo contrário. Todos nós saímos ali tranquilos, porque a gente sabia que era um ciclo que estava fechando, porque era o momento de se fechar mesmo. E a chegada do Álvares foi fenomenal na minha vida, porque eu pude fazer com que o basquete feminino crescesse. A gente chegou ano passado competindo com apenas o sub-15, o 13 e o adulto. E hoje nós temos agora o sub-17. Então a gente está caminhando, sempre evoluindo, trazendo mais meninas praticando basquete, competindo e gerando um legado na vida dessas crianças, dessas adolescentes. Você fala de basquete feminino e, de fato, você está desde o começo acompanhando o passo a passo do basquete feminino aqui no Espírito Santo. Sim. Como é que você enxerga como está hoje e o que você projeta para o futuro do basquete feminino? Eu acho que o basquete feminino aqui no Espírito Santo foi uma montanha-russa, na verdade. Porque eu cheguei aqui no Espírito Santo em 2010, né, quando eu vim para jogar mesmo. Naquela época tinha o campeonato estadual, tinha em média de 4 times disputando o campeonato estadual. E daí, depois deu uma parada, o pessoal ficou mais voltado para o esporte escolar, né, o basquete escolar. E o feminino saiu do cenário. Simplesmente saiu, ficou em média de 10 anos fora desse cenário e voltou recentemente, acho que ano passado, que voltou o primeiro campeonato estadual, federado do basquete feminino. Então o cenário de hoje, eu posso dizer que a gente está crescente, a gente está crescendo porque as meninas estão participando mais. A gente tem aí Seleção Capixaba, que vai começar agora com o professor Gilmar, sub-16, com meninas que jogam fora. A gente tem a Pietra Casotti, que saiu daqui, tem a Sofia Mosquen, tem a Ana Cecília, tem Isabel Varejão, que joga universitário nos Estados Unidos. Então a gente tem vários nomes aí que estão saindo do basquete capixaba de base e que... Tem a Maria Clara e Seleção Brasileira, tanto 3x3 quanto 5x5, como uma brilhante jogadora. É isso. Você falou de 3x3, você teve a oportunidade de estar dentro da seleção ali, acompanhando de técnica. Como é que foi para você receber esse convite e vivenciar uma forma ali a seleção brasileira? Nossa, eu fiquei muito surpresa na época quando veio a convocação para ser auxiliar técnica, né? E eu fiquei muito feliz, porque foi uma oportunidade ímpar que eu tive na minha vida. Eu pude acompanhar uma brilhante comissão técnica, que foi o Thiago, tanto físico quanto o preparador físico, a Ellen Rosa, que é sensacional, uma mulher muito forte, ela é muito sábia, ela é muito inteligente, ela sabe lidar com várias situações assim que eu nunca tinha visto antes. Então, para mim, foi um aprendizado que eu carrego até hoje, a minha passagem pela comissão técnica da Seleção Brasileira 3x3. Bom, e antes de entrar no tópico de espectadora de basquete, fala um pouco também sobre o seu futuro. Assim, o que você pensa para sua carreira, Fernando? Então, acredito que, como eu estou caminhando hoje em dia, né, o meu sonho é abrir um CT. Eu já tenho um parceiro, inclusive, que, não sei se eu posso falar, né, mas... Fala. É o Átila, de Governador Valadares, que ele tem o Instituto, o CT, Centro de Treinamento Mamba. E a gente pensa assim, em trazer essa ideia aqui para o estado, para Vitória. A gente pensa fazer um CT, um centro de treinamento de basquete aqui em Vitória, que o público está crescendo cada vez mais. A gente tem muitos praticantes de basquete aqui e poder proporcionar uma estrutura para que o atleta, tanto iniciante quanto de alto rendimento, ele se sinta em casa, ele tem um lugar para fazer atividade física, ele tem um lugar para
para se cuidar, fazendo um funcional, fazendo uma preparação com psicólogo, nutricionista e, além de tudo, vivenciar aquilo ali, ter a parte social em dia, assim, tranquilo. Pô, maneiro demais. Agora, antes de encerrar nosso papo, acompanha a NBA, acompanha a WNBA, tá ligado no que tá acontecendo no cenário do basquete? Eu vi agora que o Golden foi eliminado. Acabou de felicidade. Muito triste. Infelizmente eu não consigo acompanhar tantos jogos assim, porque eu chego em casa muito tarde, como eu disse, né? Eu saio do trabalho 10h30 ainda, né? Vou passear e tal, então eu acompanho mais os melhores momentos assim da NBA. A WNBA agora com a Camila Cardoso, ai meu coração! Tá assistindo, cara, vou ter que assistir até VT e tudo mais, mas é isso. E de vez em quando você tá no Rio vendo o Didi lá no Flamengo. Ah, gente, o Didi é meu coração, né? O Didi me fez virar flamenguista de basquete, porque eu sou corintiano. Mas o Didi me fez virar flamenguista de basquete, cara. Fui lá, cantei todas as músicas. Sabia mais que os caras lá da Urubuzada que fala, né? Ixi, mas olha, foi legal demais. Experiência ímpar. Nossa, eu adorei. Ter assistido o jogo do Didi lá foi muito legal. Ele é um cara brilhante, né? Ele é sem palavras, é uma pessoa excepcional. E foi muito legal ter assistido o jogo dele. A gente vibrou bastante, aí se divertiu. Foi um verdadeiro espetáculo. Fê, vou encerrar nosso papo aqui, porque vai rolar um desafio. Você tá convocada para destruir o América, deixa aqui registrado. Então você que tá assistindo essa entrevista, divulga lá no outro vídeo do desafio para acompanhar também. Muito obrigado por ter topado participar. Uma honra te ter aqui no nosso canal. Você é referência máxima do basquete aqui do estado. E vamos ficar marcando para as próximas mais resenha, mais coisa com a Fernanda aqui no Sexta Sexta. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o like, se inscreva no nosso canal e fique ligado que vai sair mais vídeo com a Fê.